Bom, chegamos na nossa terceira aula. Estão todos me escutando bem? Sim? Ótimo. Chegamos na nossa terceira aula. Falaremos do nosso pai Abraão, como eu falei no encontro com as mulheres. Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, a Karina já está rindo ali. Você também. Louvemos ao Senhor. Por mais que esteja aí com a câmera fechada, né? Louvemos ao Senhor. Somos todos filhos de Abraão. Então, falaremos hoje desse grande patriarca, né? Dele, da descendência dele, saem as três maiores religiões do mundo: o, os judeus, o islamismo e o cristianismo, né? Então, realmente, pai Abraão tem muitos filhos e Deus cumpriu a sua promessa na sua descendência. Vou compartilhar aqui a tela, mas já vai pegando seu caderno para anotar. É uma história longa, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui, tá bom? Vamos lá. Antecipando as coisas aqui. Pronto. Muito bem, estão vendo bem? Tá passando as imagens? Ok. Vamos lá, falar dessa pessoa, Abraão, eu amo essa imagem porque para mim ela expressa muito bem essa figura de um homem velho, mas de um homem sábio, de um homem que é capaz de escutar a Deus e de ir atrás desta voz interior que fica latente em seu coração, em seus ouvidos, até ele cumprir tudo que Deus lhe pede, né? Deste homem que é capaz de dar tudo para Deus e nos ensina que devemos dar tudo para Deus, né? Que tudo que temos no fundo é dele e que a nós basta o deixar ser cuidado por este amor infinito, por esse amor magnífico de Deus, né? Então, para mim, essa imagem ela expressa bem um homem sofredor, um homem que anda por esta terra, estrangeiro nesta terra, mas que tem o bendito sussum corda, um coração voltado para Deus, né? Para o nosso estudo, nós dividiremos em tempos. Muitas pessoas usam essa divisão, né? Então, nós temos a primeira fase, que é a fase da criação, dos primeiros pecados até Noé. Depois, nós estudamos a Bíblia com o chamado Tempo dos Patriarcas, que é descrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. O primeiro dos patriarcas é o personagem da nossa história de hoje, Abraão. Por isso vocês escutam, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e depois, claro, Moisés. Logo depois do tempo dos patriarcas, quando o povo conquista a terra de Canaã, que vira Israel, vem o chamado tempo dos juízes, aonde eles ainda não são definidos como uma nação, porém eles são divididos nas 12 tribos de Israel. E cada tribo tem ali os seus juízes, que também nós iremos ver. O tempo dos juízes nós temos aí Gideão, nós temos Sansão, entre outros, né? E aí depois nós estudamos o tempo dos dos profetas. O tempo dos profetas, ele é dividido nos profetas antes do exílio, durante o exílio da Babilônia e após o exílio. O tempo dos profetas, ele acontece simultaneamente no tempo dos juízes e depois no tempo dos reis. E após o tempo dos reis também. Então, depois nós iremos ver o tempo dos reis, que seria ali rei Saul, rei Davi,
rei Salomão, que são os três grandes, e depois os descendentes ali de Salomão, né? E depois nós chegamos na chamada plenitude dos tempos, aonde toda revelação acontece, ela é completa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando Deus se encarna, o Filho de Deus se encarna, chega a plenitude dos tempos. É Jesus que vem trazer para nós toda a revelação. Começa em Jesus e, é claro, continua na sua esposa, na igreja, né? Cristo a cabeça e nós somos o seu corpo. E depois, claro, vai vir o fim dos tempos, que é a segunda vinda de nosso Senhor, aonde ele julgará a todos, né? Bom, então nós estamos no tempo dos patriarcas, que são descrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. E nós estamos no nosso grande patriarca, pai de todos, pai de muitos, chamado Abraão. Ele é o primeiro, ele vem da descendência de Sete, aquele filho de Adão e Eva, que Deus concedeu depois que Caim mata Abel. Adão e Eva tiveram vários outros filhos, mas a Bíblia vai dizer o nome de Sete. E Abraão é descendente de Sete e também descendente de Noé, do seu filho Sem. Abraão, ele vivia na terra de Ur, eles eram nômades, não se tinha ainda uma estrutura de país, de nação, né? Eles eram nômades e viviam por um tempo numa terra, depois por um tempo na outra. Abraão é o filho mais velho, ele tem muitas posses, eles são bastante ricos, tem muitos animais, servos, então Abraão ele era um homem de muita condição. Naquela época já era um povo politeísta que acreditava em vários deuses, porque depois de Caim e Abel veio a Torre de Babel e as línguas foram dispersas, o povo foram disperso e o pecado volta mais uma vez fortemente, até que o povo acaba se esquecendo de Deus, né? E aí, Abraão, ele vem de uma realidade politeísta. E aqui é um fato, naquela época, eles acreditavam que se eu fizesse uma imagem de um Deus, aquele Deus, ele habitava dentro da imagem. Então, se eu quebrasse essa imagem, eu estaria ali destruindo o próprio Deus, né? E assim haviam vários deuses. E quando Deus chama Abraão, é um Deus, entre aspas, desconhecido. Um Deus que ele ainda não sabe o nome, mas que Deus fala fortemente ao coração de Abraão. Então, o chamado de Abraão está lá no capítulo 11 de Gênesis. Vou contar a história um pouco resumida, tá bom? Porque é um pouco grande, mas a partir do capítulo 11 de Gênesis, nós já temos a genealogia de Abraão e depois a vocação de Abraão no capítulo 12, né? Então, resumindo, o que acontece? Abraão escuta uma voz que o chama, uma voz que pede para que ele largue tudo, largue a casa do seu pai, largue a segurança da casa do seu pai e vá para a terra que este Deus manda. É um chamado que Abraão não consegue calar. Deus faz inicialmente 2 promessas para Abraão. Saia da terra de Ur, saia da casa de seu pai, vá para a terra que eu mandar, e eu farei de ti uma nação. E desta nação que trará bênção para todas as outras, dos teus descendentes. E Abraão acredita, e simplesmente ele sai da casa de seu pai, pega sua esposa, até então chamada Sarai,
Eles já eram velhos quando isso acontece. Sarai, né, que depois vai ser chamada Sara, ela é estéril. Abraão e Sara não têm filhos, mas ele vai atrás de uma promessa, de uma voz que soa em seu coração. Meio doido, né? Convenhamos, um Deus desconhecido que diz que é o único Deus que o chama e ele simplesmente vai. E aqui é uma das primeiras coisas que Abraão nos ensina, que quando Deus chama, quando nós temos uma vocação a realizar uma missão específica, que Deus fala ao nosso coração, a gente não consegue ser indiferente a ela. E as pessoas vão nos achar loucos, porque a gente vai baseado simplesmente na nossa fé e naquele chamado que escutamos nos nossos ouvidos e no nosso coração. Então, é um ato de fé. E Abraão, ele é o chamado pai da fé, porque ele é aquele que acredita sem ver. E aí ele parte. Aqui nós temos um mapa, bem aqui, ó, é a terra de Ur, da onde Abraão saiu. Ele vai embora com a sua esposa, com os seus servos, com os seus bens, os seus animais. E Ló, seu sobrinho, vai junto com ele, né, acreditando nesta promessa. Então ele vai para esta terra e esse aqui, ó, é todo o trajeto que Abraão faz até a terra que Deus prometeu, que é essa terra aqui, ó, de Canaã. Esta bendita terra aqui, que hoje está essa guerra toda. Então, ela foi prometida para Abraão. E Abraão vem para cá, depois ele passa pela terra, vai para o Egito e depois ele volta. Então, Abraão sai, vai com seu sobrinho, tem vários encontros. É claro que ele sai da segurança da sua casa, e ali é mais perigoso para ele, porque outros povos podem atacá-los, né? Eles saem como nômades, mas ele vai. E aí, ele chega na terra de Canaã, Deus faz andar por toda a terra, ele olha tudo e Deus promete a Abraão esta terra, e dele, a partir dele, da sua descendência, ele fará um novo povo. Abraão passa, vai andando mais, começa a ter um pequeno atrito com os servos dele e com os servos de Ló, seu sobrinho, e eles se dividem. Então, a promessa de Deus começa em um descendente para Abraão. Inicialmente, ele acha que é Ló, seu sobrinho, até mesmo porque a sua esposa é estéril. Eles não têm filhos, já estão na velhice, então teria ali garantido a promessa de Deus, o sobrinho, a descendência que viria da sua família. Mas, em determinado momento, os servos de Abraão e os servos de Ló começam a discutir pela forma de cuidar dos animais, ambos tinham muita condição, e eles decidem se separar. Abraão oferece para Ló, dizendo: se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, que tem um coração voltado para a terra e não para a vontade de Deus, ele olha, vê a vegetação, vê aonde é mais produtivo e ele escolhe ir por um lado. Ele vai para Sodoma, que é uma cidade já construída também, né? E Abraão continua por outro lado. E Deus faz a promessa de Abraão que o abençoaria. E todos que abençoassem Abraão seriam abençoados, todos que amaldiçoassem Abraão seria amaldiçoado, né? Ló vai para Sodoma, viver a sua vida, e Abraão continua, né? Sodoma e Gomorra vai ser destruída lá no capítulo 19, um pouco mais à frente, e Abraão é um dos que intercede, né? Abraão entregou-se todo para Deus
Então, digamos que ele tem uma certa moral com Deus. E é muito bonita a relação de Abraão com Deus, porque há uma certa liberdade, mas também há uma compreensão maravilhosa de que Deus é Deus, eu devo ser o adorador daquele meu Deus. A condição que Deus coloca para Abraão é que ele acredite somente nele, um único Deus, e que deixe ser governado, ser conduzido por este Deus. Então, no momento da destruição, é muito bonito porque Abraão, ele que é o nosso pai da fé, ele ensina os seus descendentes como viver a fé. E aí ele vai e vai perguntando, né? Deus, mas se você achar em Sodoma e Gomorra 100 pessoas, tu ainda assim a destruiria? Porque Deus quer destruir essas duas cidades porque o pecado reinou nelas. E Deus fala para Abraão, se eu achasse 100 pessoas, eu não destruiria. E aí Abraão insiste, mas Senhor, e se achasse só 50? A ele, eu não destruiria porque você me pede. A ele, mas Senhor, não quero ser inconveniente, mas se achasse ao menos 30 que te fosse fiéis. E aí Deus fala, eu não destruiria. E Abraão vai aos pouquinhos, como um filho que vai rodeando o pai, e sim, e vai pedindo, né? Então é muito bonita esta relação. Até que ele chega e Senhor, e se achar ao menos 10 pessoas, tu destruiria a cidade toda? E Deus fala, não, se eu achasse 10 pessoas que fossem fiéis, eu não destruiria esta cidade. Mas Deus não acha. É claro que Deus salva Ló, sua família, tira-os de Sodoma. A esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de pedra, porque não escuta o anjo e olha para trás. E Deus destrói Sodoma e Gomorra. Então Abraão continua, ele chega no Egito. Lá no Egito tem a situação onde ele sabe que Sara é uma mulher muito bonita, que chamaria a atenção, e que se os egípcios soubessem que ele era esposo dela, mataria eles para ficar com ela. Então ele fala que ela é sua irmã. E aí depois o faraó ele acaba descobrindo, ajuda Abraão, porque eles passam um período de fome, né? Então ele ajuda Abraão, abençoa Abraão, mas manda ele embora com a sua esposa. E assim continua. Até que chegamos no capítulo 15, aonde Deus vai fazer a sua aliança com Abraão. Ele vai dizer, porque eles viviam em tendas, né? Então, depois que ele se encontra com Melquisedeque, que o abençoa, que vai falar ali da mesa do pão, abençoando, né? Melquisedeque, que era sacerdote. Abraão está em sua tenda e Deus vai reafirmar a promessa. Lá no capítulo 15, ele vai dizer: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, até então ele era Abrão, numa visão nestes termos: nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor, que me darei vós? Eu irei sem filhos, e um herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Eliezer era um servo de Abraão, né? Caso ele não tivesse um descendente, não tivesse filho, todas as suas bênçãos eram passadas para o seu servo mais fiel. E ajuntou: vós não me deste posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro.
olha a liberdade de um homem de fé com o seu Deus, e Deus vai conversar com ele. Isso é belíssimo, né? É, é como se Abraão tivesse ali, Senhor, mas tu me prometeu e até agora não cumpriu e está demorando e eu larguei tudo, né? Me lembra muito aquela passagem que Pedro fala do jovem rico, né? E nós, Senhor, que largamos tudo o que teremos, e Jesus promete 100 vezes mais pai, 100 vezes mais mãe. Mas Abraão nos ensina que um homem de fé é aquele que conversa com seu Deus. Quantos de nós, às vezes, falamos, Senhor, mas eu vivo uma vida tão voltada para ti, e, e o que vai acontecer? Tu não vai me ajudar? Isso não é uma falta de respeito para com o nosso Deus, muito pelo contrário, é colocar a nossa confiança nele. É dizer, Senhor, eu confio em ti, eu não tenho a quem recorrer. Só a ti, só vós tem palavras de vida eterna. Então, um homem de fé, uma mulher de fé, ele conversa com o seu Deus. E por isso é fundamental a vida de oração, né? Deus fala conosco como quem fala com um amigo. Deus fala conosco de diversas formas, mas ele também fala, sobretudo, na oração, na intimidade com ele, na comunhão, nas nossas comunhões na Santa Missa, né? Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas, ou seja, é um filho. E conduzindo-o para fora da tenda, disse-lhe: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou para a justiça. E aí Abraão vai fazer um holocausto, vai fazer ali uma oferenda para Deus, e é neste momento que Deus sela a sua aliança, a terceira aliança de Deus com a humanidade. Esta aliança ela tem um caráter particular, porque é uma promessa para os descendentes de Abraão. Deus promete a terra de Canaã e Deus promete uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a poeira da terra. Também é neste momento que ele muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, né? Toda vez que Deus vai mudar o nome de alguém na Bíblia, é porque ele está dando uma missão para esta pessoa, né? Então, já fala que a descendência não será um escravo, mas será um filho de suas entranhas. E aí vem a Sara. E que essa história vai nos ensinar, principalmente para nós mulheres, que às vezes a gente quer antecipar as coisas de Deus e que, com muito discernimento, eu falo isso, às vezes a gente quer tomar a frente dos nossos maridos, dos nossos esposos, querendo fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente sabe melhor. E aí é nessa hora que a gente faz tudo ir por água abaixo, né? Então, Sara tem a brilhante ideia, já que ela é estéril, já que ela é velha, ela oferece a sua serva, Agar, para que Abraão tenha um filho, um descendente. E Abraão deita-se com Agar e ela fica grávida de Ismael. Havia um costume naquela época, não foi nada que saiu da cabeça de Sara, havia sim um costume que as servas das esposas, elas eram como se fosse continuação da esposa. Então, não era tão incomum se oferecer as servas para o seu marido, para que eles tivessem filhos, e o filho daquela serva seria meu, da senhora, entendeu?
Então, Sara oferece e Abraão tem Ismael com Agar. Agar cai um pouquinho na soberba, ela começa a enfrentar Sara, Sara maltrata Agar, ela vai embora, foge para o deserto, depois ela volta, tem o seu filho. Deus promete abençoar ela e o seu filho, porque são descendentes de Abraão. Então, ele tem ali uma bênção. Da descendência de Ismael vai nascer o islamismo, tá bom? E por isso também toda esta guerra, nessa confusão entre islâmicos e judeus e com o cristianismo também. Mas Ismael não era o filho da promessa. E aí vem nos capítulos um pouco mais para frente a aparição dos 3 anjos. Está lá no capítulo 18 de Gênesis. Aqui nós temos a aparição desses 3 anjos, em algumas traduções de 3 homens. Lembrando que para o povo hebreu, para os judeus, existe um único Deus. Alguns vão falar que é o próprio Deus com 2 anjos, mas nem todos os judeus acreditam em anjos, então mostra-se a presença de Deus mesmo. Para nós católicos, aqui há uma referência clara à Santíssima Trindade, porque são 3 homens representados como os 3 anjos, mas é Deus quem aparece para Abraão. Nós já hoje, com o nosso conhecimento, Cristo já nos revelou que nós cremos em um único Deus, em 3 pessoas, distintos, porém não separados. Então, aqui nós temos Deus que aparece, Deus que vem falar com Abraão. 3 homens, 3 anjos, Santíssima Trindade. Aparece, eles estavam no seu acampamento. Abraão vê 3 homens chegando, ele sente que é Deus que vem visitá-lo. Ele se prostra e pede para que eles entrem em sua tenda, que ele irá fazer uma refeição para que eles descansem, e Abraão começa a servi-los. Pede para Sara fazer comida, eles comem com Abraão e eles vão fazer a promessa para Abraão. Eles vão, na verdade, reafirmar a promessa que Deus fez, porque é assim na nossa vida, é assim na vida de um homem de fé. Deus vai fazendo promessas, Deus vai reafirmando as promessas, pode até ser que ele demore a executá-las, mas Deus vai mostrando um pouco mais e reafirmando essas promessas, e a gente sabe que é de Deus, porque ela vai dar frutos e porque Deus vai falando de diversas formas a sua vontade na nossa vida, na nossa vocação, em tudo o que fazemos, né? Então, esses anjos vêm, falam para Abraão. O que é importante é entendermos que é a palavra de Deus para Abraão. E eles falam: Abraão, daqui 1 ano, quando voltarmos, tua mulher Sara vai ter um filho. Ele é o filho da promessa, um filho que nascerá de ti e dela. Sara está na cozinha, está próxima, ela começa a rir, escondido, e eles perguntam: por que tua mulher Sara está rindo? Por acaso, para Deus, existe algo que é impossível? Sara nega, fala: não, fiz isso não. Dá uma fugida, né? Dá uma disfarçada, assim, né? E tal. Mas é feita esta promessa, né? É muito interessante que Abraão,
ele parte da sua terra, ele faz toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, acreditando numa promessa que a olhos humanos ela é completamente, humanamente impossível de acontecer, né? Ele larga tudo para ir para uma terra que ele não sabe onde fica, que um Deus que falou com ele o mandou e que fala que ele vai ter uma descendência quando, na verdade, ele tem uma mulher muito bonita, sim, que ele amava muito, mas que era estéril, que não tinha filhos, já estava na velhice e não tinha dado filhos. Então, Abraão, ele acredita numa promessa que humanamente ela é impossível de acontecer. E é por isso que ele é tão grande na fé. Porque a fé é você acreditar em algo que você ainda não viu, mas que você sabe que é verdade e que vai acontecer. Porque se você vê acontecer, você já não precisa mais de fé, é concreto, é ato, né? Então, Abraão, ele acredita nas palavras de Deus, mesmo olhando e vendo que humanamente é impossível. Então, ele acredita. E aí, passa-se um tempo, e conforme aqueles 3 homens falaram, Abraão e Sara têm um filho chamado Isaque. Isaque é o filho da promessa. Isaque é aquele que cumpre a aliança de Deus para com Abraão. Como que Abraão quebra esta aliança, né? Quando ele aceita antecipar, não deixar Deus fazer, e ele tem um filho com o H. É assim que ele quebra. Antes mesmo dela se concretizar, Abraão quebra, ele não espera, né? Deus mandar o seu descendente, ele vai através das suas próprias forças, claro, instruídos pela sua esposa. E aí, o que que acontece? Abraão tem 2 filhos. O primogênito, que é Ismael, porém não é filho de Sara, ele é ilegítimo. E tem o filho da promessa, que é Isaque. E Sara olha e vê que Ismael vai destratar Isaque e que coloca em risco toda a promessa dessa descendência e da bênção de Deus. Então, ela vai e pede para Abraão mandar Agar e Ismael embora. E Deus fala para Abraão que a sua esposa está certa. Ou seja, não é que nós mulheres não podemos dar dicas para os nossos maridos e usar todo o nosso lado feminino, o nosso lado de ver os detalhes da realidade e, e ali indicá-lo e ali ajudá-lo. Foi para isso que nós viemos como um auxílio necessário. Mas os homens também acharão em Deus a resposta daquilo que as mulheres falam. E Abraão segue o que Sara fala, manda Agar com seu filho embora, Deus os auxilia, Deus vai abençoá-los, vai ajudá-los no deserto e vai continuar abençoando Ismael e dele realmente vem uma grande nação. Mas fica Isaque, que é o filho da promessa, aquele que vai herdar toda a aliança feita com Deus, aquele que vai herdar os bens, aquele que vai herdar aquela terra, né? E aí, depois que Abraão estava ali com os seus 99 anos, no encontro com as mulheres eu falava que eu não lembrava, né? Mas é quando ele estava mais ou menos ali com seus 99 anos, depois de ter passado por tudo, o que Deus pede? Deus pede que Abraão sacrifique Isaac. Aqui nesse slide fala sobre a aliança, né? Qual é a aliança de Deus com Abraão? Eu já citei.
Ele dará uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia. A terra que ele o enviou, que ele mostra, que é a terra de Canaã, é muito importante esta terra, porque é ali que Deus fará a sua nação. Abraão terá um único Deus e deixará Deus governá-lo, Deus conduzi-lo, tanto ele quanto seus descendentes. É algo novo, porque até então eles eram politeístas, né? E o sinal desta aliança é a circuncisão, que é o sinal do povo de Deus. Todo homem deve ser circuncidado, né? E foi assim com Abraão, foi assim com Ismael, foi assim com Isaac e todos os descendentes que virão ali para frente. Esse é o sinal da aliança. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Mas aí tá, depois de tudo isso, depois de tanto tempo, Abraão passa pela prova, porque todo amor ele tem que ser provado. Todo amor ele tem que ser livre, ele é uma retribuição. Então Deus prova a fé de Abraão. Deus prova a Abraão pedindo seu único filho. Está lá em Gênesis 22 a descrição. Tem hora que a gente pega e fala assim, poxa, Senhor, é difícil te entender, né? Porque tu faz o cara sair da terra dele, da segurança dele, com a sua esposa, leva ele por vários caminhos, passa por guerra, passa por um monte de coisa, faz ele achar que o descendente é o sobrinho, não é o sobrinho, é o escravo, não é o escravo, é o filho da escrava, não, não é o filho da escrava. Tu dá o filho, tu cumpre a promessa e depois o que você faz? Você pede para sacrificá-lo. O que Deus nos pede, às vezes é incompreensível para a nossa mente humana, mas Deus tem um plano muito além. Mas fala a verdade se Deus às vezes não faz isso com a gente, né? Você olha e fala assim, não, eu não sei o que eu tenho que fazer mais. Mas é justamente o amor, ele tem que ser provado. Não basta só falar que eu amo. Se eu retribuo aquele que me faz o bem, como posso dizer que eu amo? Mas se eu amo, mesmo quando eu não tenho motivos para amar, aí verdadeiramente eu posso encher a minha boca e dizer eu amo. Então, todo o amor, ele é provado. Todo o amor, ele passa pela dor, né? E a fé de Abraão vai passar pela prova. Vou ler para vocês. Quem quiser acompanhar, está lá em Gênesis 22. Sacrifício de Isaac. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: presta atenção nos elementos citados, tá bom? E disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto, sobre um dos montes que eu indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, ou seja, ele nem questionou Deus. Não, ele simplesmente foi. Por quê? Porque ele já conhecia aquela voz. Ele já tinha a experiência de ter conversado, de ter obedecido aquela voz, então ele reconhecia aquele chamado, ele reconhecia aquela voz no qual ele conversava todos os dias através da sua oração, nas suas oferendas, no seu holocausto. Ele já tinha escutado a promessa várias vezes, então ele sabia quem estava pedindo alguma coisa para ele. Continuemos. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto,
partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele a seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Ou seja, não basta ele ter que sacrificar o seu filho, ele ainda vai fazer o menino carregar a lenha, né? E ele ainda vai preparar tudo. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está o ovelho para o holocausto? Tenta imaginar essa pergunta entrando nos ouvidos de Abraão. É por isso que essa lágrimazinha aqui, ó, tem todo sentido. Porque imagina um filho teu falando isso e ele sabendo o que ele vai fazer e ele sabendo o que Deus pediu. Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Olha a fé desse homem. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque. Imagine Abraão passando as cordas, prendendo as mãos do seu filho que ele tanto amava, que era uma promessa de Deus, que era o cumprimento da promessa de Deus. E pôs sobre o altar, em cima da lenha. Depois ele estendeu a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estenda tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu filho único. Abraão levantou os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelo chifre entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão chamou este lugar Javé-Iré, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Iré. Pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá as portas de teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditos como ela, como a sua descendência, porque obedecestes a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Betsabeia, onde fixou residência. Olha que magnífico, né? Abraão foi até o fim. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia, ele conhecia o Deus que o havia chamado. Ele escutava a sua voz, ele confiava, ele era o seu Deus. E ele sabia do amor de Deus. Então, Abraão vem nos ensinar claramente que há coisas que nós não entendemos que Deus nos pede, mas
sabemos o Deus a quem servimos. Conhecemos o Deus. Ele sabia que Deus tinha prometido uma descendência. Ele sabia que Deus não volta na sua palavra. E olha que bonito, Isaac é uma prefiguração de Cristo. Só um pouquinho que eu já respondo a pergunta, tá bom? Olha que imagem magnífica. Olha a expressão de Isaac. Olha o anjo segurando fortemente a mão de Abraão. É o próprio Deus que para. É o próprio Deus, mesmo quando não entendemos. Continuamos adorando a Deus. E aqui vale, assim, passaremos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará conosco. Olha que lindo! Segurando, o anjo segura a mão de Abraão, a faca cai. Olha Isaac, inocente. E aqui nós temos algumas figuras. Abraão, ele representa Deus Pai, que oferece o seu único filho, aquele que ele ama. Abraão não sacrificou Isaque, mas Deus Pai sacrificou o seu filho. Ele foi até o fim por amor a nós, o seu filho único. Como duvidar do amor de Deus? O sacrifício de Isaque é Deus nos mostrando o que ele faria com o seu filho único, por amor a nós. Por isso que aquela lágrima da imagem faz sentido. Deus sacrifica o seu filho único por amor a nós. Isaque foi substituído pelo cordeiro. Cristo é o cordeiro imolado. Cristo é o cordeiro sacrificado. A dor de Abraão é um pedaço da dor de Deus. E mesmo assim, Deus o faz por amor a nós, para nos salvar, para voltar ao seu plano original, de nos fazer participantes do seu amor divino. Então, o sacrifício de Isaque é Deus se revelando e mostrando o que ele faria com o seu filho único. E aqui nós temos os elementos, símbolos. Isaque era o filho único, a quem tanto Abraão amava. Deus Pai tem o seu filho único, a quem ele tanto ama. Isaque era inocente nesse holocausto, ele não tinha culpa nenhuma. Jesus também é inocente, não havia nele culpa alguma. Abraão leva 2 servos com eles, né? Jesus é pregado entre 2 ladrões. Eles vão com um jumento. Isaac provavelmente foi em cima do jumento por ser pequeno, né? Por ser uma criança. Jesus entra em Jerusalém também num jumento. Eles levam lenha, madeira sobre os ombros. Isaac leva sobre os ombros. Jesus, ele leva madeira, a cruz nos seus ombros. Eles estão caminhando para o monte do sacrifício. Jesus é crucificado no monte do sacrifício, no Calvário. O monte é sempre um sinal de encontro com Deus, né? Ali é feito um altar. Jesus, no seu altar, ele se entrega, ele dá seu corpo e o seu sangue, uma oferta perfeita, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Isaac, ele é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, vamos lá para o nosso plano de salvação, nosso plano perfeito. Lembra que eu falei que Deus tem um trajeto até chegar na sua revelação total de si mesmo e na sua salvação? Então, Deus começa com Noé. Primeiro, Deus aparta o homem do pecado e refaz sua criação, fazendo com que o homem entenda que ele é voltado para o céu,
que ele passa por esta terra, mas que toda a criação é bela, bonita e não deve ser manchada pelo pecado. Na pessoa de Abraão, Deus cria um povo, Deus cria uma nação. Ele quer enviar seu filho e para isso ele constrói uma nação a partir da pessoa de Abraão. Ele constrói um povo a partir da pessoa de Abraão. Ele não pode pegar um povo, uma nação já existente, já manchada pelo pecado. Ele tem que fazer algo novo. Então, Deus forma, a partir da descendência de Abraão, o seu povo. Então, há um povo separado, há um povo criado por Deus. E mostra, a partir de Abraão, que o homem deve escolher ser regido, ser cuidado por ele. E que ele mandará o seu filho a um povo para a nossa salvação. Ele mostra no sacrifício, né? É claro que Abraão não entendeu tudo isso. Nós chegamos a tudo isso porque já passamos pela história. Então, nós conseguimos fazer essas ligações. Então, Deus mostra o que fará, e Isaac é uma prefiguração muito clara de nosso Senhor Jesus Cristo. A vocação de Abraão, ele é o ponto de partida da revelação divina da salvação. Ou seja, Deus começa a executar o seu plano de salvação, da economia da salvação. Abraão, ele parte de um caminho, ele é separado dos outros, ele está em caminho, ele é estrangeiro naquela terra que lhe será dada, né? Nós somos estrangeiros nesta terra, iremos para o reino que Deus vai nos apontar, que é o paraíso, né? A promessa, ele vai além da pessoa de Abraão, ela segue para sua descendência. Abraão é o chamado pai da fé. A religião, ela deve ser vivida como modelo de fé, que tem um pai, que é Abraão, que nos ensinou como viver a fé. E por isso que eu trouxe a história para a nossa realidade, né? Aquele que acreditou sem ver, aquele que obedeceu sem saber onde ia, creu mesmo sendo humanamente impossível. Bom, essa é a nossa história de hoje. Então, nós partimos daqui para o descendente de Abraão, Isaac, e a gente vai tentar fazer um milagre na nossa próxima aula, contando a história de Isaac, Jacó e José do Egito, mas vai dar certo, trazendo também a simbologia. Deixa eu ver a pergunta que veio aqui no chat. Deus já não conhecia o coração de Abraão? Porque ele não poupou Abraão e Isaque desse sofrimento para provar uma coisa que ele já sabia. Deus já sabia, mas Abraão não sabia que ele era capaz. Era Abraão que precisava saber. Era Abraão que precisava provar o seu amor, né? Assim como Deus já sabe que nós iremos escolhê-lo ou não, porque ele é onisciente. Mas a justiça divina, o amor de Deus, ele o impele a tentar de tudo a nossa vida inteira que o escolhemos. Mas o homem, ele tem liberdade. Abraão tinha liberdade para negar o seu filho a Deus, e ele não fez. Então, era por Abraão. Deus, ele não precisa de nada, ele é completo em si mesmo, pleno em si mesmo, senão ele não seria Deus. Mas ele acaba se submetendo ao modo de conhecer do homem, porque ele quer fazer isso, por amor ao próprio homem, tá bom? Muito bem, olha só, 3 minutinhos
cumprindo o nosso horário. Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa responder? Se quiser, pode abrir o microfone. Não? Paula, Sâmia, você chegou a ver, boa noite. boa noite. Eu aqui de novo, foi perfeito. Você chegou a ver quantos anos tinha Isaac nessa Não, situação não, aí? não há relato, né? Não Não, né? olhei, mas na Bíblia não fala quantos anos ele tinha. Ele já é capaz de falar, se vê que provavelmente ali ele já é um pouquinho crescido, né? De Uhum, questionar, de pensar, mas não especifica muito bem qual é o relato. Como eu falei na aula ao vivo, acredito que deve ser ali com 12 anos, né? Porque é quando a criança já sai com o pai para alguma coisa. Mas não dá para saber. Cita alguma coisa quando Isaac estava desmamando, mas também não dá para ter certeza, tá bom? tá Mais bem, alguma obrigada. pergunta? Muito bem. Se aparecer perguntas depois, podem mandar lá no grupo ou em particular, tá bom? Para finalizarmos, vamos agradecer a Virgem Maria por estes nossos encontros, por essas nossas formações, pedindo que ela, que também é a Senhora da Fé, aquela que disse sim, que também provou o seu amor como ninguém ao nosso Senhor, cumprindo sua missão até o fim e ainda cumprindo a sua missão de ser nossa mãe. Te recorremos, Virgem Maria, nesta noite, te apresentando as nossas famílias, a nossa igreja, que tanto precisa da nossa oração, e também a nossa vocação. Te peço, Virgem Maria, que a Senhora sempre fortifique em nosso coração a fé e o amor a nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, aqueles que puderem, vamos abrir as câmeras, vamos tirar uma foto para a gente lá na frente divulgar o nosso curso. Tira aí, dá uma arrumada nos cabelos, fica bonito. Gabriel, tu pode tirar a foto para mim? Posso sim, Sâmia. Isso, tira uma foto aí.